Boa noite. O médico suspeito de cobrar por cirurgias no SUS é investigado por abuso sexual em Mato Grosso do Sul. O Ministério Público do Ceará pede a prisão preventiva de outro médico que abusava sexualmente das pacientes. Aposentados que queriam comprar um colchão para aliviar dores nas costas são vítimas de um golpe. Uma operação Pente Fino busca irregularidades em 3 milhões de benefícios do INSS. O governo vê uma nova redução na economia proporcionada pela reforma da Previdência depois das modificações na Câmara. O mercado nacional de imóveis volta a dar sinal de vida. O presidente americano Donald Trump aumenta a agressividade no ataque a deputadas da oposição. 33 pessoas morrem no ataque a um estúdio de filmes de animação no Japão. E nos 50 anos da conquista da Lua, um olhar para o futuro. O que falta para os terráqueos colonizarem outros planetas? É agora, é no Jornal Nacional. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul denunciou um médico da rede pública por abuso sexual. É o mesmo que está sendo investigado por exigir dinheiro de uma paciente do SUS para fazer uma cirurgia. A denúncia de assédio partiu desta mulher que mora em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A paciente de 35 anos gravou em 2015 a segunda consulta que teve com o médico Ricardo Chové numa clínica municipal de saúde. Ela tinha ficado incomodada com o comportamento do ginecologista no primeiro exame por causa de nódulos no seio. Ele sempre apoiou na maca com as pernas abertas assim e pediu para ficar de frente para ele. Me mandou levantar os braços de frente e mandou dar as costas. Nesse ele começou a me tocar por trás. Com um celular na bolsa, ela voltou ao consultório. A imagem mostra a paciente de costas enquanto o médico toca os seios da mulher nua. Lá no teto, tá? Pode fechar o braço, fecha seu caminho, solta bem um pouco, procure relaxar. Qualquer coisa que sentir só falar, tá bom? Vou forçar um pouquinho, tá? Mostramos o vídeo para este médico, vice-presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia na região Centro-Oeste. O exame de mama ele deve ser feito com a paciente sentada, de frente para o médico. Depois ela deita-se e a gente faz a palpação de mama com ela deitada. Esse tipo de procedimento aqui não existe, entendeu? Não pode ser feito desta forma. A paciente entregou a gravação à polícia. O médico foi denunciado pelo Ministério Público no mês passado e virou réu num processo que corre em segredo de justiça. O Ministério Público tipificou como violação sexual mediante fraude, que é um crime previsto no Código Penal, tem pena de 2 a 6 anos de reclusão. Na semana passada, o Jornal Nacional divulgou outra denúncia contra o médico. Ricardo Chové foi flagrado numa gravação de voz por uma paciente que precisava retirar um pólipo no útero. Ele cobrava R$1.000 pelo procedimento que seria feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, oferecido de graça à população. Eu não faço o SUS, tá? Por motivo simples. O SUS paga R$24 para fazer isso, eu não vou botar a mão no útero de uma mulher desse tamanho, com 5 cesáreas anterior, por R$24, eu não vivo disso, tá? Segundo o Ministério da Saúde, para os 3 procedimentos de retirada de pólipo do útero cobertos pelo SUS, os valores repassados aos hospitais variam de R$167 a R$173. Se o procedimento for feito em ambulatório, de R$22 a R$74. Depois que a reportagem foi ao ar, Chové pediu afastamento do Centro da Saúde da Mulher e 3 outras pacientes fizeram denúncias de cobranças indevidas por parte do médico. Outras 2 ainda serão ouvidas pelo Ministério Público. Nós tentamos falar com o médico, mas ele não atendeu às ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa. Na semana passada, Ricardo Chové negou as acusações sobre a cobrança de dinheiro para operar a paciente do SUS. A Santa Casa de Corumbá declarou que o processo está sob análise jurídica e que aguarda o parecer da Comissão de Ética. O Conselho Regional de Medicina afirmou que uma apuração sobre o médico tramita em sigilo. Sobre a denúncia de abuso sexual,
A Prefeitura de Corumbá informou que, se for constatada a veracidade dos fatos, o servidor será desligado. Desde segunda-feira, ele não atende mais as pacientes. O Ministério Público do Ceará pediu à Justiça a prisão preventiva do médico que abusava sexualmente das pacientes e ainda gravava vídeos. A denúncia foi ao ar no Fantástico. A Promotoria de Justiça de Uruburetama alegou que o prefeito afastado, José Ilson de Paiva, pode comprometer as investigações por sua influência no município e no meio político. Nesta semana, o PCdoB expulsou José Ilson de Paiva e o Conselho Regional de Medicina suspendeu o registro dele. O advogado do prefeito afastado disse que ele está à disposição das autoridades. O juiz Luiz Antônio Bonar, de Curitiba, tornou réus na Lava Jato os ex-senadores Romero Jucá e Sérgio Machado. Romero Jucá, presidente do MDB, virou réu pela primeira vez na Justiça do Paraná, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Jucá recebeu R$1 milhão de propina da Galvão Engenharia em 2010, quando ainda era senador. Dinheiro que teria sido pago como doação legal de campanha. Os procuradores anexaram ao processo o comprovante da transferência bancária e afirmaram que o pagamento está ligado a contratos entre a empreiteira e a Transpetro, subsidiária da Petrobras. Na decisão de junho, o juiz Luiz Antônio Bonar considerou que não há descrição de delitos eleitorais ou de fatos que justifiquem a transferência do caso para a Justiça Eleitoral e que a denúncia descreve acertos relacionados à negociação da função pública e ao repasse dissimulado de propinas. A Lava Jato afirma que o MDB dava sustentação política ao então presidente da Transpetro e ex-senador Sérgio Machado e que, em troca, Machado garantia a continuidade dos contratos com a Galvão Engenharia. Sérgio Machado, que fez acordo de delação premiada, também virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Sérgio Machado afirma que o recebimento da acusação era um ato esperado e que confirma a qualidade de sua colaboração processual. A defesa de Romero Jucá afirmou que a delação de Sérgio Machado já foi questionada, que a denúncia foi oferecida e acolhida sem que se ouvisse o ex-senador e que, se ele tivesse se manifestado, o processo estaria na Justiça Eleitoral. O diretório do MDB em Roraima afirmou que não irá se manifestar. O INSS está fazendo um pente fino em benefícios em busca de irregularidades. O pente fino vai durar 1 ano e meio. Serão analisados 3 milhões de benefícios com indícios de irregularidades, como benefícios pagos após a morte do beneficiário, acúmulo indevido e obtenção do benefício de forma criminosa, com documentos falsos. Entre os benefícios em análise estão a pensão por morte, aposentadorias e o BPC, Benefício de Prestação Continuada, um salário mínimo pago a idosos e deficientes físicos de baixa renda. O governo estima que dos 3 milhões de benefícios que serão analisados, 16% têm alguma irregularidade e devem ser cortados com esse pente fino. A meta é economizar quase 10 bilhões de reais em 1 ano, um total de 200 bilhões de reais em 10 anos. Quem recebe benefício do INSS precisa estar atento à notificação, que pode chegar pela rede bancária, no caixa eletrônico, escrita no extrato ou ainda pelo correio. A pessoa que for notificada precisa reunir as informações sem perder o prazo informado na notificação. Na semana passada, o Fantástico e o Jornal Nacional mostraram a dificuldade de um segurado do INSS para fazer uma perícia. O professor Jorge Crim, de 62 anos, é cadeirante e teve de subir sentado a escada da agência do INSS no centro do Rio, porque o elevador do prédio não estava funcionando. O INSS diz que quem for chamado para prestar informações e não puder comparecer, pode fazer uma procuração para que outra pessoa de sua confiança possa levar a documentação. O modelo da procuração está no site do INSS. Ela não precisa ser registrada em cartório e pode ser feita de próprio punho pelo segurado. O presidente do INSS disse que é preciso intensificar o combate a fraudes, mas que ninguém terá o benefício suspenso sem ser ouvido. No processo de análise de irregularidade do benefício, nós respeitaremos
em absoluto, os direitos de contraditório e ampla defesa. Ou seja, não cessaremos o pagamento de benefícios sem ouvir o beneficiário, sem ouvir o interessado. Então, ele terá condições de se defender, de apresentar justificativa para a manutenção do benefício. O governo federal divulgou hoje a nova previsão de economia com a reforma da Previdência. Depois das mudanças feitas pela Câmara dos Deputados, o valor caiu. O secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, diz que a reforma é a maior alteração já feita no sistema previdenciário brasileiro. Mas com as concessões feitas para aprová-la em primeiro turno na Câmara, a economia prevista para os próximos 10 anos caiu como já era esperado. Em junho, antes das mudanças, o governo falava numa economia de 1,236 bilhões de reais. Agora, depois da votação em primeiro turno, calcula uma economia de 933 bilhões e 500 milhões de reais, divididos assim: 914 bilhões de reais com a redução das despesas previdenciárias e 19 bilhões de reais com a expectativa de aumento da arrecadação de receita, com a cobrança adicional de 5% na CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido para os bancos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha como meta uma reforma de 1 trilhão de reais, mas a Câmara fez concessões por pressão de alguns partidos e categorias e acabou afrouxando as regras para a aposentadoria, por exemplo, de professores e policiais das carreiras federais. Por isso, a economia é menor. As mudanças no plenário da Câmara reduziram a economia em 43 bilhões de reais. Mas outra mudança, também aprovada na Câmara, pode garantir uma arrecadação extra. A Justiça Federal passa a ser o foro para ações relacionadas ao INSS, o que permitirá uma economia com processos judiciais que pode ultrapassar 20 bilhões de reais. Como muda a Constituição, a reforma ainda precisa ser aprovada em um segundo turno na Câmara e depois no Senado, onde também será votada em 2 turnos. Marinho espera que os senadores não façam novas concessões, novos privilégios, que reduzam ainda mais a economia. É evidente que a luta continua, né? Nós vamos enfrentar por ocasião do segundo turno. Mas eu tenho muito otimismo em relação a esse processo, tá? Eu acredito que nós não vamos ter alterações. Para evitar atraso na tramitação, a inclusão de estados e municípios na reforma deve tramitar numa PEC paralela do Senado. E a Polícia Federal mandou suspender todos os inquéritos que foram instaurados com relatórios do COAF sem a autorização prévia da Justiça. A repórter Camila Bonfim tem os detalhes e traz ao vivo para a gente de Brasília. Boa noite, Camila. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Fachel e para todos. Esse comunicado está em uma circular que foi enviada a todos os delegados da Polícia Federal. Esse é um comunicado assinado pelo Corregedor-Geral Substituto da Polícia Federal, delegado Braulio César da Silva Galone. A orientação diz que a Polícia Federal, apesar de ainda não ter sido intimada da decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo, já vai começar a cumpri-la. E então esse comunicado começa a orientar os delegados sobre o que fazer a partir de agora. O corregedor diz que a decisão potencialmente atinge não somente inquéritos em andamento em que tenham sido usados relatórios de inteligência financeira, ou seja, aqueles feitos pelo COAF, mas também outras peças de informação da Receita Federal e também do Banco Central. O documento diz ainda aos delegados que devem as autoridades policiais identificar todas as investigações que, porventura, se enquadrem nessa decisão judicial. E aí faz o alerta. Desde já, então, os delegados precisam ficar orientados a submeter os autos em que tais documentos tenham sido juntados ao crivo judicial, quanto ao prosseguimento dessa investigação policial, principalmente em razão de investigações policiais em que estejam sendo realizadas diligências cuja interrupção, Renata e Fachel, possa causar dano irreparável, como, por exemplo, interceptações telefônicas. Ou seja, o que o corregedor está dizendo aos delegados é que, a partir de agora, investigações que usam como base relatórios do COAF, da Receita e do Banco Central, precisam agora, esses investigadores, questionar a Justiça, ter esse aval da Justiça para o prosseguimento das investigações. E aí, então, o delegado corregedor alerta também, principalmente no caso daquelas investigações que têm medidas importantes em andamento, como interceptações telefônicas. Renata, Fachel. Camila Bonfim trazendo aí ao vivo essas últimas informações desse comunicado da Polícia Federal que saiu há pouco. Obrigada, Camila.
O ministro do Supremo, Dias Toffoli, falou pela primeira vez sobre essa decisão de suspender investigações com dados detalhados do COAF sem autorização judicial prévia. Os primeiros pedidos de advogados para suspender investigações com base na decisão do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, já começaram a chegar à Justiça, como o da defesa do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, do PSD, como noticiou o jornal Estado de São Paulo. Ele foi alvo de buscas na Operação Alcatraz, que investiga fraudes em contratos do governo de Santa Catarina com empresas terceirizadas. No Supremo, chegaram 2 pedidos, mas estão em sigilo. Até que o Supremo decida o impasse em novembro, a decisão do ministro Toffoli também obrigará o COAF a elaborar um novo formato de relatório para os casos em que não houver autorização da Justiça, somente com o nome do suspeito e valores globais da movimentação atípica. Até agora, o COAF compartilhava com os órgãos de fiscalização outras informações, como origem e destino do dinheiro, o nome do banco, o local e os valores detalhados, e atuava de acordo com as diretrizes do Banco Central. 2 normas determinam que bancos e outros setores precisam repassar informações ao COAF, como transações incompatíveis com a renda do titular da conta, saques fracionados feitos em curto espaço de tempo e depósitos de altos valores em espécie. E 2 leis obrigam o COAF a analisar e repassar essas informações a órgãos de investigação, compartilhar relatórios financeiros detalhados, sem necessidade de autorização prévia da Justiça, porque são indícios de crimes de lavagem de dinheiro que precisam ser aprofundados por órgãos de investigação. Especialistas e procuradores afirmam que o COAF não tem poder de investigar e não faz quebras de sigilos. O que havia era o compartilhamento desses relatórios internos que embasaram grandes operações, envolvendo políticos de vários partidos. Como no do Mensalão, em 2005, quando a CPI sobre o esquema recebeu dados do COAF que apontavam que o operador Marcos Valério movimentou em dinheiro mais de 70 milhões entre 2003 e 2005. Em 2015, o COAF revelou na então CPI da Petrobras informações sobre movimentações atípicas de investigados na Lava Jato de quase 52 bilhões de reais. Na Lava Jato, em 2015, o COAF recebeu informações de bancos sobre movimentações financeiras atípicas da empresa de palestras do ex-presidente Lula e que empreiteiras investigadas na Lava Jato pagaram quase 10 milhões em palestras. No ano passado, a atuação do COAF possibilitou o bloqueio judicial no Brasil e no exterior de 176 milhões de reais. Em Cuiabá, o ministro Dias Toffoli afirmou que a medida não impede a investigação. Se o detalhamento é feito sem a participação do judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. O plenário do Supremo e a primeira turma do tribunal já tomaram decisões em outros casos que validaram o compartilhamento de dados financeiros sem autorização da Justiça. Em fevereiro de 2016, o plenário do STF decidiu por 9-2 que a Receita Federal podia acessar informações bancárias de contribuintes em investigações sem autorização judicial. O STF validou a lei que regulamenta o sigilo por parte das instituições financeiras e prevê o repasse de dados. Este resumo da decisão aponta que o compartilhamento foi um compromisso internacional do Brasil e que não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. O relator desse caso de 2016 era o ministro Dias Toffoli, que estabeleceu um limite, somente informações gerais, simplificadas. Mas isso não foi amplamente debatido por todos, e nem a situação específica da troca de dados do COAF com o Ministério Público, o que só ocorrerá em novembro. Na primeira turma,
A maioria aprovou o compartilhamento de dados do COAF direto com o MP, sem autorização da Justiça, em 2 casos. Em 2017, ao julgar um recurso de uma empresa contra o MP de São Paulo, e em 2018, no caso de um investigado por sonegação de impostos na indústria de bebidas. No Superior Tribunal de Justiça, a 6ª turma decidiu, em 2016, medida semelhante. Os ministros entenderam que a autorização judicial é necessária somente para se obter os dados integrais, que subsidiariam a elaboração do relatório do COAF, como extratos bancários e declaração de imposto de renda. Segundo eles, isso equivale a dizer que a comunicação feita à autoridade policial ou ao Ministério Público não pode transbordar o limite da garantia fundamental ao sigilo, a implicar que a obtenção e o uso, para fins de investigação criminal, dos dados que subsidiariam o relatório fornecido pelo COAF dependem de autorização judicial. O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais se manifestou sobre a decisão do ministro Dias Toffoli. Afirmou que a mudança pode alcançar um incontável número de processos que apuram crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e organização criminosa. E lembrou que diversos tratados e convenções internacionais recomendam que cada país tenha unidades de inteligência financeira para sistematizar informações sobre movimentações atípicas e aprimorar o intercâmbio de dados. A seguir, aposentados que queriam comprar um colchão são vítimas de um golpe. O mercado imobiliário volta a crescer no país. O setor imobiliário começa a dar sinais de recuperação. E um dos motivos é a queda dos juros dos financiamentos. No horizonte, a paisagem vertical de São Paulo vai ganhar mais uma torre. Num dos 18 andares, o futuro apartamento de Flávia. Ela parcelou uma parte com a construtora e pretende financiar o resto com o banco. Vai ser o meu primeiro apartamento. Então eu vou estar mudando para algo novo, para algo meu, junto com meu marido. Flávia é protagonista da recuperação de um setor estratégico, o imobiliário. Depois de bater recorde em 2014 e cair no precipício, o financiamento de imóveis com recursos da poupança voltou a crescer no ano passado. E apesar de ainda longe dos melhores tempos, acelerou o ritmo agora. Nos primeiros 5 meses do ano, o volume cresceu quase 40% e ultrapassou 27 bilhões de reais. Esse dinheiro financiou a compra de 104 mil imóveis no país, 31% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em São Paulo, as vendas de imóveis novos cresceram 27% e o número de lançamentos 60%. Isso inclui apartamentos populares, como os do Minha Casa Minha Vida, e também de médio e alto padrões. No país, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção registrou avanço de 9% nas vendas e de 4% nos lançamentos residenciais no primeiro trimestre. Não é um negócio qualquer, os valores são altos. Por isso, a compra de um imóvel envolve vários fatores, como a renda das pessoas, a confiança no futuro e as condições de crédito. A pergunta é, no momento de economia fraca e desemprego alto, o que explica esse apetite por imóveis? Fomos em busca da resposta nesse empreendimento, com apartamentos de 370 mil a mais de 1 milhão de reais. Um mês e meio depois do lançamento, 70% das unidades foram vendidas. O diretor atribuiu sucesso à queda dos juros. O comprador / investidor, ele desloca esse dinheiro dele num CDI, numa aplicação, e acaba comprando e investindo no imóvel. E também a queda nos juros do financiamento para o mutuário, para conseguir adquirir o apartamento via financiamento bancário. Os últimos dados do Banco Central mostram que a taxa média do financiamento imobiliário está em 7,8% ao ano. O acesso ao crédito voltou, os juros estão bastante baixos, a confiança já melhor do que já esteve, ainda não nos patamares mais altos, mas parece que está voltando. E a renda para quem se mantém empregado, ela ainda está disponível. Como ainda tem muito imóvel vazio, apesar do aumento das vendas, os preços praticamente não subiram no primeiro semestre. Flávia aproveitou o momento e conseguiu um desconto. Eu não levantei da mesa enquanto a gente não fez o valor o qual a gente pretendia que fizesse. E no caso foi feito aqui.
O desejo de comprar um colchão que diminuísse as dores nas costas levou cidadãos aposentados do sul do Brasil para uma armadilha. Eles acabaram se tornando vítimas de uma desonestidade revoltante. A promessa era de um sono tranquilo, com alívio de dores na coluna. Diz que fazia massagem, que era bom para a coluna, que era bom para as pernas, era bom para uma porção de coisa, ele disse. Mas o que o colchão trouxe para os compradores foi dor de cabeça. Depois da compra dos colchões, que segundo os vendedores têm poderes milagrosos, os aposentados são surpreendidos com os valores cobrados. Muitos diretamente da aposentadoria, o chamado empréstimo consignado. A dona Maria de Lourdes, que tem problemas de visão, conta que foi convencida pelos vendedores a ir com eles ao banco. O cartão ele mandou o gerente passar, aquele homem da caixa lá no banco. E a senha minha era graudinho, aí eu bati a senha, não sabia o que era, se era bem para mim, o que era. A partir daí começaram os descontos. 59 parcelas de mais de R$200, retirados diretamente da aposentadoria dela. Esse da dona Maria, o financiamento passa de R$12 mil. Nas condições que ela reside, nas condições onde ela mora, na renda que ela tem, que ela é aposentada, tem um benefício previdenciário, é extremamente abusivo e excessivo. O seu Antônio achou que estava pagando R$3 mil pelo colchão, mas tomou um susto ao saber que, na verdade, eram 72 parcelas de R$97. Total do empréstimo consignado, R$ 6.984. Eu ia no banco, tirava um extrato, eu digo, mas estão tirando dinheiro, não pode. A ilegalidade está na forma em que a compra e venda é contratada. Por quê? Porque o sujeito vai adquirir uma mercadoria, que ele pensa que ele está pagando R$2 mil, quando na verdade ele assina um documento com um prazo, com taxas completamente diferentes daquilo que ele combinou com o vendedor. O seu Antônio conseguiu receber o dinheiro de volta. A empresa que vendeu o colchão e o banco que fez o consignado para a dona Hilda foram condenados e ela foi indenizada. O banco que fez o empréstimo consignado para a dona Maria de Lourdes afirmou que vai devolver o dinheiro dela em 15 dias. Policiais civis e militares do Rio apreenderam hoje quase 6 toneladas de drogas e 30 armas no conjunto de favelas da Maré. 23 fuzis. Os agentes prenderam 5 suspeitos. Segundo a polícia, um foi morto em confronto. A seguir, os ataques do presidente Donald Trump a deputadas da oposição. E o atentado contra um estúdio de animação japonês. O governo americano anunciou que derrubou um drone do Irã no Oriente Médio. O presidente Donald Trump disse que a aeronave não tripulada estava a cerca de 900 metros de um navio americano e que ignorou alertas para se afastar. Mas o ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que não tem informações sobre a perda de um drone. O Estreito de Hormuz é uma passagem importante na rota de petroleiros que saem do Oriente Médio. Há quase um mês, o Irã derrubou um drone americano na mesma região, dizendo que houve invasão do espaço aéreo do país. Os americanos negam. De olho na reeleição no ano que vem, o presidente Trump também subiu o tom dentro de casa. Donald Trump estava entre eleitores fiéis, que não se importam com os ataques que ele faz nas redes sociais. Desde domingo, o presidente acusa 4 deputadas da oposição democrata de serem esquerdistas radicais que não dão valor ao país. Alexandria Ocasio-Cortez tem origem porto-riquenha. Rashida Tlaib vem de uma família palestina. Ayanna Pressley é negra. As 3 nasceram nos Estados Unidos. A 4ª, Ilhan Omar, nasceu na Somália. Veio como refugiada e se tornou cidadã americana na adolescência. Foi contra Ilhan Omar que Trump lançou as maiores críticas no comício no estado da Carolina do Norte. Em resposta, a multidão gritou: "Mande-a de volta". O refrão foi inspirado no que o próprio Trump falou, que as 4 deputadas deveriam voltar para o lugar de onde vieram.
As palavras lembram como a base eleitoral de Trump se sentia encorajada na última campanha a gritar "cadeia nela", em referência à adversária Hillary Clinton. A Câmara dos Deputados já havia condenado os comentários de Trump contra as democratas, mas isso não o impediu de continuar no ataque. Hoje ele disse que não concorda com o que o público gritou no comício, apesar de não ter feito nada para interromper. Escolher inimigos com o objetivo de entusiasmar a base eleitoral foi uma estratégia de Trump que deu certo em 2016. Pode ser a aposta novamente para garantir votos em 2020. No Japão, 33 pessoas morreram em um incêndio criminoso num estúdio de animação. O incêndio consumiu rapidamente o prédio de 3 andares. De acordo com testemunhas, um homem gritava que todos iriam morrer enquanto jogava gasolina e ateava fogo na sede da Kyoto Animation, localizada na cidade histórica de Kyoto, antiga capital do país, e de onde saíram trabalhos como A Voz do Silêncio, que concorreu a melhor filme de animação da Academia Japonesa de Cinema e ganhou prêmios em festivais de animes, como é chamado esse gênero artístico tipicamente japonês. Criado em 1981, o estúdio produz alguns dos desenhos animados mais populares do Japão. Na hora do ataque, a estimativa é de que dentro do prédio estariam aproximadamente 70 funcionários, na maioria jovens. A idade média da equipe do estúdio é de 33 anos. As autoridades ainda não divulgaram as identidades das vítimas. 36 pessoas seguem internadas, algumas em estado crítico. O suspeito do incêndio criminoso tem 41 anos. Foi preso depois de fugir do prédio a pé. Mas a polícia ainda não divulgou que motivações poderia ter, se havia alguma ligação dele com a empresa ou com alguém que trabalhasse nela. O primeiro-ministro Shinzo Abe falou em choque devido à tragédia. Nas redes sociais, fãs das animações se uniram em solidariedade e lançaram campanhas para ajudar o estúdio e as famílias das vítimas. Com o fogo, um extenso material de desenhos e projetos gráficos também pode ter sido perdido. A Organização Mundial da Saúde declarou como emergência de interesse internacional o novo surto de ebola na República Democrática do Congo. O religioso apresenta um novo ritual de lava-pés. O gesto não tem nada a ver com fé, é ciência. Uma das poucas armas ao lado do termômetro para controlar o ebola. Um surto que ameaça também Ruanda e Uganda. Uma mulher que vendia peixes morreu por causa do ebola e tinha passado pelos 2 países. Equipes da ONU também chegaram à vizinha Sudão do Sul. O último surto do ebola tinha sido entre 2014 e 2016 na África Ocidental e matou mais de 11 mil pessoas. A doença rapidamente se espalhou e chegou a infectar uma enfermeira escocesa que trabalhava em Serra Leoa. Ela foi trazida para uma ala especial desse hospital aqui atrás e conseguiu se livrar da doença. Mais de 160 mil pessoas já se vacinaram. O risco de o ebola se espalhar é baixo. Mas a gente faz o alerta. Se alguém encontrar um morto e não souber o motivo da morte, não toque na pessoa. A explicação é para um povo acostumado a beijar e dançar em volta de quem morreu. Já foram mais de 1.600 velórios por causa do ebola. A informação precisa se espalhar mais rápido do que esse vírus. Veja a seguir os desafios da colonização espacial. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a transferência do Conselho Superior do Cinema do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. O conselho é responsável por formular as políticas para o cinema no Brasil. Bolsonaro também disse que discutiu com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a transferência da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, do Rio de Janeiro para Brasília. Eu não posso admitir que com o dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Apresentou propostas sobre a Ancine, vamos trazê-la para Brasília. Não somos contra quem tem essa ou aquela opção, mas o ativismo não podemos permitir. Em respeito às famílias, é uma coisa que mudou com a chegada do governo.
4 dias depois de o presidente Jair Bolsonaro reclamar da taxa cobrada dos turistas em Fernando de Noronha, o ministro do Meio Ambiente foi até a ilha. Hoje não teve visita ao Parque Marinho nem reunião com o ICMBio. O ministro Ricardo Salles se reuniu com representantes da empresa concessionária que administra o parque, empresários e o administrador da ilha. O ministro fica em Fernando de Noronha até sábado. Há várias questões também importantes de trilhas, infraestruturas aqui do parque que nós vamos vistoriar. Então serão 2 dias de vistorias, serviços, infraestruturas e questões voltadas para o turismo e para o meio ambiente aqui. E ao final da visita a gente faz um novo relato daquilo que nós encontramos. Outra polêmica com interferência do ministro do Meio Ambiente é a manutenção ou não do Fundo Amazônia, que tem mais de 3 bilhões de reais doados pela Noruega e pela Alemanha e com prioridade para o combate ao desmatamento. O governo quer fazer mudanças no fundo. Em Belém, o embaixador da Alemanha disse que a ideia do governo brasileiro de pagar indenizações a donos de terras em áreas de conservação não é aceitável. Este acordo não permite o uso das verbas para indenização de donos de terra. Temos margem grande sobre os projetos, mas há limites. Então, estamos falando com o ministro Ricardo Salles sobre mudanças na governança do Fundo Amazônia. Podemos também discutir, digamos, novas prioridades, porém, há certos limites e a indenização dos donos, o uso das verbas, digamos, em outros estados fora da Amazônia legal, é uma coisa, pelo menos, difícil. Hora da previsão do tempo. Vamos falar com a Maju Coutinho lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. Começamos por onde hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Fachel e para todos. Renata, eu vou de balanço parcial deste inverno de El Niño fraco e com menos ondas de frio. A estação começou quente, a gente teve 2 ondas de frio aí. A primeira delas na primeira semana de julho, aí teve neve, geada, temperaturas negativas generalizadas. E a segunda entre 12 e 14 de julho aí, com geadas e temperaturas negativas, mas não tão fortes como a anterior, né? Ainda tem resquício desse ar polar, por isso amanhã o dia começa com 10 graus lá em Porto Alegre, Curitiba, aqui em São Paulo, 11 de mínima em Belo Horizonte, 12 no Rio de Janeiro e também em Brasília. E olha o contraste, 21 pela manhã em Rio Branco e Salvador, 23 em São Luís, 24 em Macapá e lá em Boa Vista. Lembrando que Boa Vista está no hemisfério norte e Macapá tem um pé no hemisfério norte, onde oficialmente é verão, e outro no hemisfério sul, onde é inverno. Mas a definição de estações do ano faz pouca diferença para quem está aí perto do Equador. É sempre calor. O período menos quente em Macapá, gente, com temperaturas máximas mais baixas, é fevereiro. E essa máxima fica em média em 29,9 graus. E por falar em máxima, amanhã as máximas serão essas. 36 graus em Palmas e também em Cuiabá, 35 em Porto Velho, 30 em Natal, 25 em Maceió, em Vitória também, 26 no Rio de Janeiro, 23 em Porto Alegre, 21 em Floripa e também aqui em São Paulo com 21 de máxima. Renata. Vamos esperar para ver se esse inverno vai trazer pelo menos mais um ondinha de frio. Maju, mas conta pra gente, assim, onde é que chove e onde faz sol? Vou começar pela chuva, Renata, porque tem previsão de chuva mais frequente e volumosa no leste do Nordeste. Eu destaco aqui que pode chover bastante em Aracaju, em Salvador e também em Maceió. Em Boa Vista, Belém e Manaus, tem previsão de pancadas que podem ser fortes em um ponto ou em outro. Também pode chover no norte gaúcho, em áreas de Santa Catarina, do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul e também em pontos do Espírito Santo e norte do Rio. Previsão de chuva em Foz do Iguaçu, Ponta Porã, Floripa e Vitória com chuva a qualquer momento. O aviso de ressaca ainda está aí no pedaço, Vale de Tramandaí até Florianópolis e também naquela área extensa que vai de Santos a Maceió com ondas que podem atingir até 3 metros de altura. Longe do mar tem secura em toda essa grande área aqui que engloba parte do Sudeste, grande pedação aqui do Centro-Oeste, áreas do Nordeste e também da região norte. Aí eu destaco que Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Brasília, Palmas e Teresina devem receber o título de capitais mais secas aí do país amanhã. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã.
Renata, já pensou? É difícil você fazer uma mudança dentro do seu bairro, na sua cidade. Já pensou morar fora do planeta Terra? Aqui já tem tanto problema para a gente resolver, né? Pois na quarta reportagem da série especial sobre os 50 anos da conquista da Lua, os correspondentes Felipe Santana e Orlando Moreira mostram o que é que falta para essa colonização espacial se tornar realidade. Vende-se belíssimo terreno. Não tem estrada, nem porteira, nem oxigênio. O terreno fica na Lua. Tem também um em Marte, se você quiser. Mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir chegar lá. É o que promete a Agência Espacial Americana. Aqui nessa fábrica, no estado da Louisiana, a NASA está desenvolvendo um novo foguete para levar de novo o homem à Lua, mas dessa vez para ficar. E aí a história vai mudar. O foguete mais potente da história vai levar gente e material para construir uma base lunar. Ou pelo menos uma parte do material. Custa $2 milhões por quilo para mandar qualquer material para a Lua. Ou seja, para mandar uma típica casa americana custaria $6 bilhões. A ideia então é chegar até a Lua ou Marte e se virar com o que tem lá. O David já tinha projetado 3 dos 10 maiores prédios do mundo. Ficou aquele sentimento. O que mais eu posso fazer? E aí, em 2010, ele resolveu participar de um concurso da NASA. Queria premiar os projetos da melhor casa em Marte. O principal requisito era que tudo tinha que ser feito por robôs. Marte está coberto de basalto, que é uma pedra. David venceu o concurso e a empresa dele recebeu $500 mil para tocar o projeto. A ideia é que as máquinas triturem a pedra e aí entra em cena uma impressora 3D gigante que monta as casas como um ninho de João de Barro. Aqui no laboratório eles têm essa réplica do robô que mandariam para Marte. Acontece que o robô é muito bom em fazer essas atividades repetitivas, só que ele não sabe lidar muito bem com problemas que podem aparecer no caminho. Então estão tentando torná-lo mais inteligente para que caso alguma coisa esteja um pouquinho diferente do combinado em Marte, ele saiba se virar. Para grudar o basalto, precisamos de uma espécie de cola. Por isso, a ideia é misturar o basalto com um biopolímero, ou seja, restos de plantas, especificamente milho e cana-de-açúcar. Mas aí eu tive que dizer, não tem milho nem cana-de-açúcar no espaço. Nós não vamos ter como mandar humanos para Marte sem muita comida. Ou seja, antes da casa precisa ter comida. E os testes para isso já estão sendo feitos no espaço. Na Terra, as plantas crescem assim, caule para cima, raízes para baixo, por causa da força da gravidade. Sem ela, fica tudo assim desorganizado, como explica o astrofísico Michael Shara, do Museu de História Natural de Nova York. A gravidade é importante para carregar os nutrientes dentro das plantas. Algumas plantas podem simplesmente não conseguir fazer isso sem gravidade. Os cientistas estudam como as células das plantas funcionam para poder modificá-las geneticamente e mandá-las para o espaço. Dentro da Estação Espacial Internacional, há 2 unidades como essas, chamadas veggies, vegetais em inglês. Em testes, os astronautas já conseguiram produzir até trigo anão nessas unidades. A gente também já sabe que existe água congelada tanto na Lua como em Marte. Você pode usar painéis solares ou um reator nuclear para quebrar as moléculas de água em oxigênio e hidrogênio, que poderia ser usado para fazer combustível. E o oxigênio, a gente precisa muito dele. E aí nem o céu é limite para a imaginação. O bilionário Elon Musk já planeja como será a expansão da primeira cidade marciana. O bilionário Jeff Bezos está investindo na ideia de que haverá uma estufa na Lua em que imitaremos a vida na Terra. Vai ser mais difícil do que simplesmente abrir uma estrada ou cercar um terreno. Mas no momento em que a gente parece não conseguir mais conviver com o que tem, você estará à beira de uma cratera com vista para o que sobrar do mundo.
No site do JN, você pode rever os 4 episódios da série especial e também testar os conhecimentos sobre a chegada do homem à Lua e a exploração espacial. Veja a seguir 2 conquistas brasileiras no esporte. O gol mais bonito da Copa do Mundo feminina. E a primeira medalha em mundiais de esgrima. A brasileira Nathalie Mulhausen conquistou o ouro no Mundial de Esgrima, na Hungria. Ela venceu a chinesa Zheng Lin na decisão da espada feminina. É a primeira medalha do Brasil em mundiais de esgrima, mas não a primeira da Nathalie, que coleciona 3 defendendo a Itália, onde nasceu. Ela se naturalizou brasileira e passou a representar o país em 2013. O público elegeu o gol da brasileira Cristiane contra a Austrália como o mais bonito da Copa do Mundo. A jogada começou com uma caneta da Tamires que lançou para a Debinha na esquerda. Aí ela cruzou na cabeça da Cristiane, foi o segundo gol do Brasil na derrota por 3-2. A votação aberta, promovida pela FIFA, teve mais de 300 mil votos. 4 jogos emocionantes classificaram os semifinalistas da Copa do Brasil. A comemoração de quem venceu uma grande batalha. Foi o coração, a alma, tudo pra fora, sabe? Uai, passou, eliminou eles, era o melhor que tinha que fazer. Golaço, golaço, coisa mais linda. Substituíram um Atlético, o Atlético provou que é esse, com certeza um dos melhores do Brasil. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Palmeiras por 1-0. A classificação veio nos pênaltis. A gente não ganhou nada, não ganhou troféu, não ganhou título e a gente quer buscar algo mais. Também nos pênaltis, o Flamengo desperdiçou 3 cobranças e quem comemorou diante do maior público do ano no futebol brasileiro.